Hoje, mais um livro de uma autora que faz a gente pensar. Estou falando de Clarice Lispector. Já falei de Clarice Lispector aqui no nosso programa, já indiquei livros dela e hoje vou indicar um outro livro que é uma graça. É uma graça. O livro é Onde Estivestes de Noite. Olha o título do livro. Onde Estivestes de Noite, de Clarice Lispector. E esse livro tem várias crônicas, muitas delas trágicas. E aí é a beleza e por isso eu estou fazendo essa indicação. A crônica é um texto que fala de coisas do dia a dia. E normalmente a crônica não tem muitas páginas. A crônica ela é publicada em jornais, muitas que ela escreveu foram publicadas em jornais com os quais ela colaborava e da onde ela retirava a receita para viver. Ela vendia, tinha os seus livros publicados, ela escrevia crônicas e essa mulher é muito inteligente e provocativa. E aí, para quem não está acostumado com Clarice, eu dou um toque. Vai com paciência, leia, deixa o texto na cabeça um pouquinho e depois dá uma lida nova, releia. As crônicas dela têm 3 páginas, 4 páginas, 2, 5, são crônicas curtas e elas fazem a gente pensar. Clarice, a impressão que eu tenho, e aí pessoal, é como eu vejo a Clarice Lispector. Uma mulher muito inteligente, uma mulher com uma percepção fantástica, mas também uma pessoa difícil. Eu acho, a minha opinião é que ela é uma pessoa de difícil relacionamento. Impressão minha. Nunca tive contato, só através da leitura, ouvindo pessoas que conviveram e falam dela e lendo os seus livros e as suas histórias. Mas ela tem uma habilidade no uso da palavra que é encantadora. Tem uma crônica aqui, olha a crônica, eu vou contar o jeitão, é a primeira crônica. Só para vocês terem uma ideia, quais são as crônicas que ela apresenta aqui no livrinho? Vou ler alguns títulos para você ver. A Procura de uma Dignidade, A Partida do Trem, Seco Estudo de Cavalos, Onde Estivestes de Noite, que dá o título ao livro, Onde Estivestes de Noite. O Relatório da Coisa, O Manifesto da Cidade, Esvaziamento, Uma Tarde Plena, e aí vai. São muitas crônicas narradas nesse livro, ao todo 17. Como o livro é fininho, você vê que não são muitas páginas para contar uma crônica. Então, é uma história que você lê rapidinho. Você começa a ler, dá para ler uma por dia, você percebe o jeitão e depois reflete. E a crônica que eu quero destacar fala de uma pessoa, começa assim, é meio estranha, sabe? É estranha essa crônica. Ah, uma coisa importante, se você não é inscrito no canal, puxa vida, se inscreva no canal, assim esse canal vai crescer. E se gostar do vídeo, dê um like. E a crônica que eu quero destacar fala de uma pessoa, começa assim, é meio estranha, sabe? É estranha essa crônica. Depois você vai ler, mas fala de uma pessoa que está no estádio do Maracanã, dentro do estádio. O Maracanã é um estádio grande do Rio de Janeiro. Ela está lá dentro, na parte, não onde tem o campo, mas nas partes internas, porque tem salas, tem corredores, ela está lá. E essa pessoa, ela não sabe bem, não lembra bem o que ela está fazendo lá, e ela começa a andar, porque ela teria uma reunião, ela precisa sair, e ela começa a procurar, e aí vira um pesadelo. Ela anda e nunca consegue encontrar a porta de saída. Ela pergunta para uma pessoa que está e ela fala, vai por ali, ela vai, mas não acha a porta de saída. E aí, sabe, às vezes eu já tive sonhos assim, pesadelos, né?
a gente começa a dormir, não sei se você já teve. Eu já tive, por exemplo, num shopping que ficava numa estação de metrô, mas que eram muitos andares. É uma coisa da cabeça da gente. E eu lá dentro andando, querendo sair na rua, porque eu estava hospedado num hotel e eu queria voltar para o hotel, mas eu não conhecia a cidade. E aí eu andava, saía a saída que eu saía era um lugar que eu nunca tinha visto, eu não sabia nem para que lado ficava o hotel. Aí eu voltava, estava perdido. Oh, meu Deus do céu, acabei até acordando no meio do pesadelo. Pô, mas que sonho safado esse. Pois a história da Clarice Lispector, ela segue essa toada, até que a pessoa sai. Ela consegue encontrar o caminho, ela sai, volta para casa, entra no apartamento, mas aquela sensação de labirinto, presa num labirinto, faz a pessoa ficar assim desconfortável. E ela tenta dormir, não consegue, ela acorda. E ela olha pela janela, ela vê as ruas, os carros, os prédios, aquele emaranhado. E então ela grita, quero sair desse labirinto. E aí termina a história. Essa é a primeira história. E no fundo é um pesadelo. E aí, quando a gente vê o livro Onde Estivestes de Noite, aonde a gente está todas as noites depois que a gente dorme? Os sonhos, os pesadelos, cada história que você lê permite muitas reflexões, muitas interpretações. É como se fossem metáforas para você poder extrair informações para a vida, sobre o existir, sobre o ser, sobre a insatisfação com a vida que se vive, sobre o amor, as tristezas, as traições, histórias do dia a dia, crônicas de uma autora que fala com a alma, muito interessante. Onde estivestes de noite? Clarice Lispector. Tudo o que escrevi é verdade e existe. Existe uma mente universal que me guiou. Onde estiveste de noite? Ninguém sabe. Crônicas de Clarice Lispector. Onde estiveste de noite?